né? Nós vamos fazer, Ivan, primeiro todas as perguntas, depois tu responde em bloco, seria mais fácil. Nós vamos dar a palavra primeiro ao companheiro, ao camarada Humberto Rodrigues. Camarada Humberto, não, camarada Humberto Rodrigues. Onde é que está aqui o meu ex-companheiro, da célula internacionalista do PCB? Humberto Carvalho. Está aqui Humberto de Carvalho. Está aqui Humberto. Um abraço, Humberto. Humberto, tem que abrir o teu... Perfeito. Humberto, 1 minuto, Humberto. Vai ser difícil. Porque o camarada Ivan é muito modesto. E ele falou, foi um prazer ouvir detalhes sobre essa vida dedicada à Revolução. Mas ele não falou, ou não teve tempo de falar, sobre um aspecto que eu acho importante, que é o seu trabalho no cenário comunista internacional, no movimento comunista internacional, nos movimentos de solidariedade. E também gostaria que ele respondesse, porque ele não é só passado, ele é presente e é futuro. E, então, nesse sentido, cabe uma pergunta sobre a nossa conjuntura nacional. Se em 2018 a direita se uniu, não tanto por causa do candidato, mas para retirar o PT do governo, hoje essa direita está dividida, rompendo com o Bolsonaro, a chamada direita tradicionalista, representada por Dória e outros. Bom, e eu gostaria que o camarada Ivan dissesse, no seu entender, como a esquerda deve se conduzir nesse cenário atual. Era isso. Agradecemos ao companheiro Humberto, ao camarada Humberto, e oferecemos agora a palavra ao companheiro Achille Lolo. Vamos por ordem alfabética. O companheiro Achille Lolo, desde Roma. Achille, tem que abrir o teu som aí. Olha aqui, eu sou um grande amigo do Humberto e também do Achille Lolo. O Achille Lolo... Calma. É o Achille Lolo. Vai lá, Achille. É o Achille. Primeiro o Achille Lolo, vamos lá. Achille, onde é que está o Achille? Abre aí o... Tá. Achille. Sim. Fala, Achille. 1 minuto. 2 dias atrás, eu estava rearrumando toda a minha biblioteca de VTR. Então, aí reencontrei aquele trabalho que fizemos, mesmo no congresso de 2010, e sempre de 2010 no Estúdio Mancini, de Piero Mancini, onde você era o candidato presidencial. E então, fiquei olhando esse DVD, esse material, quase passaram 10 anos, e analisando a diferença na linguagem, nos elementos teóricos de 10 anos atrás e o que se está passando agora. E me parece de estar falando como se agora nós estivéssemos em outro planeta, onde a esquerda é uma coisa, não sei mais como defini-la. Na Itália, no Brasil, na Europa, enfim, a situação é muito complicada da um ponto de vista teórico, de elementos teóricos, organizativos, enfim.
Você que teve toda essa trajeção histórica, que passou mais por umas coisas, como é que entravê esse futuro para a esquerda, que inclusive tem essa questão do Covid-19, que arrasou praticamente todas as nossas costumes de reunir, de fazer assembleia, manifestações, agora todos em casa, fechados, somente aqui com o vídeo a falar. Para você, a esquerda tem ainda um futuro e que tipo de futuro irá ter? Muito obrigado. Agradecemos ao companheiro Aquile Lolo. Peço que o companheiro feche o seu som. Nós agora damos a palavra ao companheiro Alexandre Aguirre. Alexandre, por favor. Abre o teu som, Alexandre. Alexandre? Alô? Muito bem. Pode falar, Alexandre. Tá. Boa noite a todos, camaradas. Bem breve, cumprimentar aí pela belíssima explanação do companheiro camarada aí, e parabenizar por essa belíssima intervenção. E era isso, eu percebi na fala dele que o partido do PCB, nesse momento, era um partido mais de quadro e não de classe, e, sobretudo, não de massa. Seria isso, um abraço pelo companheiro, belíssima explanação. Hein? Agradecemos ao companheiro Alexandre e passamos a palavra ao companheiro Antônio Kátia. Antônio Kátia. Boa noite ao companheiro Ivan, agradecer essa aula de história, né? E eu vou fazer uma pergunta para ele que remonta lá meu início da minha militância. Eu entrei na MR8 em 83 e fiquei 35 anos. Mas tem uma questão que eu nunca entendi direito, que foi o seguinte: o que motivou o Prestes a sair? Ele estava em minoria naquele momento dentro do Comitê Central? Era isso? Muito obrigado. Agradecemos ao companheiro. Agora, vamos ver aqui. Tá. A companheira Bianca Pinheiro. Passamos a palavra à companheira Bianca Pinheiro. Companheira, abra o som, por favor. Érico. Está aberto. Não, a companheira Bianca não está com o som fechado ainda. Eu abri, da minha parte aqui eu já abri. Companheira Bianca, tem que abrir o som. Então vamos voltar, depois nós voltamos. Oi, boa noite. Tá aqui. Eu não tinha pedido fala, não, mas agradecer a chamada e parabenizar ao meu pai, Ivan, pela excelente explanação da aula de história. Muitos fatos eu não conhecia e aprendi hoje com vocês. Mas eu não tinha pedido a fala, não. Passo a palavra em tá? Então, a todos. Agradecemos a companheira e passamos a palavra à companheira Daniela Cardoso. Daniela, abre o teu som. Boa noite, maestro. Boa noite aí. Boa noite a todos os companheiros. Aí só parabenizar mesmo pelo evento e passar para quem tem um pouco mais de condições de perguntar aí, Mário. Tá, agradecemos a companheira e passamos ao companheiro Emerson Broto. Está aberto aí, professor? Está aberto, está aberto. Está aberto, então tá. Boa noite aos companheiros aí, né? Saudar aí a explanação do camarada aí, sem dúvida alguma, é uma aula de história, e também não quero me alongar aqui, só cumprimentar o companheiro e perguntar também se, dentro de tudo isso que ele colocou aí, e dentro dessa perspectiva que nós estamos vendo aí dentro da conjuntura,
se ainda, né, o partido, estou falando aqui em termos de ideia, né, não estou direcionando ou o PCB ou o PCdoB, só estou perguntando se ainda, né, o Partido Comunista tem futuro aqui no Brasil. Agradecemos ao companheiro Broto e passamos imediatamente à companheira Erecina, também minha companheira na gloriosa célula internacionalista. Boa noite, Mari, boa noite ao Ivan Pinheiro. Eu conheço a história do PCB, de tudo que ele disse, mas foi muito bom eu ter escutado o Ivan falar. Eu saúdo o Ivan, com muita vontade de vê-lo outras vezes neste espaço. Não tenho perguntas, as perguntas eu acho que já estão sendo feitas, mas eu queria agradecer a presença dele, agradecer ao Mário também por essa oportunidade de ver o Ivan falar uma história que a gente conhece escrita, mas é outra coisa ver ele falar e a emoção com que ele apresenta a história do nosso partido. Boa noite. Boa noite, agradecemos a companheira Erecina e passamos a palavra ao companheiro Érico, que está como anfitrião, é coordenador desde o início comigo, né, do grupo Zoom, né, e que também, né, quedou extremamente contente com, né, a possibilidade de entrevistarmos e gravarmos o companheiro Ivan. Ele é o responsável pela gravação. Érico, por favor, Érico. Bom, primeiramente, eu vou falar muito pouco também, mas agradecer ao Ivan, ele registrou no começo que foi uma das primeiras vezes que chamam ele para fazer esse inventário da história militante dele. Isso nos orgulha bastante. Também nos orgulha bastante o modo de participação do companheiro, que era raro, inclusive no próprio PCB, mas é raro, lamentavelmente, na esquerda, que é um modo de registro da história com autocrítica embutido. Isso é muito bom para as novas gerações, é muito bom para criar após a estratégia democrática e nacional do PCB e após a estratégia democrática e popular falida também do Partido dos Trabalhadores, embora a gente reivindique a construção dessa luta contra a burguesia, mas que essa estratégia não serve, ela é incapaz de levar os trabalhadores à sua emancipação política, é muito importante fazer o exercício da crítica e da autocrítica. Então, é muito bom que o companheiro participe da nossa e continue participando e contribuindo com a sua experiência inigualável das nossas atividades, das nossas reuniões, com esse sentimento e com essa formulação que eu acho importante. Temos muitas críticas ao PCB, eu acho que não superou muitas das suas limitações. É uma história que tem vários o que não fazer, né, parodiando o que disse o Lênin, mas é muito importante que o companheiro participe nesse modo que é superador dos erros, porque a autocrítica é a única forma da gente entender o que está errado para superar e fazer um porvir melhor para a classe trabalhadora através de suas organizações políticas. Muito obrigado, agradecemos ao companheiro e passamos à companheira Florence. Florence, abre o teu som. Não, o Érico abre. Abre, Érico. Tu abrir na direita ali no teu botãozinho, Florence. Espera aí. Então? Não dá para ouvir nada. Então vem aqui, Florence, vem aqui. Estão ouvindo? Não estão ouvindo, Mario? Estamos ouvindo sim, Florence, agora. Então tá. Estamos ouvindo. Então, também não tenho muito a dizer, porque eu só fico muito, muito feliz de rever o Ivan, de reouvir o Ivan.
eu tenho muita admiração por ele, pelas coisas que ele escreve, e agora, ouvindo ele agora, eu participei, estava no Congresso em 2000 e... Quando foi? Estava no Rio, no Congresso, e bem, obrigada por essa aula que ele nos deu, uma aula histórica, uma aula humana, porque ele é uma pessoa particularmente humana, e também por uma aula de uma grande aprendizagem política, né, de como, né, das dificuldades que é fazer política. Muito obrigada a todos. Seguindo, nós temos, vamos passamos a palavra aqui nós temos Galaxy. Não sei quem é o companheiro Galaxy, J4. Tem companheiro Galaxy J4. Deve ser. Eu proponho que quem queira falar levante simplesmente a mão, se não acha melhor. Não, agora fica com. Então depois voltamos ao companheiro. Vamos a seguir o companheiro German. Né, abre o som para o companheiro German, por favor, Humberto. Fale, companheiro German. O companheiro German também desapareceu. Depois nós voltamos para ele. Né? O companheiro agora, o companheiro Nubem. Um minuto, Nubem. Não, é rapidinho, apenas o seguinte: conheço o Ivan Pinheiro e estamos juntos, me lembro desde 1992, e eu quero dizer que o Mário Maestre conseguiu um fato extraordinário. Nunca eu vi Ivan Pinheiro falar eu. Ele sempre fala o partido. Mário Maestre consegue com que Ivan fale 2 horas eu. Isso é mérito deste grupo, particularmente de Mário Maestre. Para o Ivan, um beijo. Agradecemos a intervenção e os elogios do camarada Nubem, também companheiro da Célula Internacionalista Gloriosa, e passamos a palavra para o camarada Gregório, desde a Bélgica. Gregório. Sim. Olá, camaradas. Eu não tenho perguntas, eu queria, assim, fazer deixa eu acender aqui a câmera para pelo menos vocês verem. Eu queria agradecer a intervenção, que foi maravilhosa, e eu fiquei muito emocionado porque eu faço parte, eu sou militante também do que resta do glorioso Partido Comunista Italiano, que ainda existe, que é a Refundação Comunista, e ainda existe sob forma de 10 outros partidos, e ainda existe sob uma forma burguesa, reacionária e de direita, que é o Partido Democrático, mas que ainda é o resto do Partido Comunista Italiano, que está ao governo, e do qual milhares de
velhos camaradas acham ainda ser o Partido Comunista, e que tem alguns restos de tradição da época, inclusive ainda se diz secretário-geral. E claramente também eu aprendi pelos meus pais e pela luta que meu pai fez enquanto militante da extrema esquerda no Brasil, mas também milito sempre pela glória e pela memória dos milhões de comunistas de foice e martelo do Partido Comunista, com todas as suas contradições e problemas dessa gloriosa história de mais de 100 anos. E é por eles que eu sempre vou continuar a militar num partido comunista, por mais que toda a sua maravilhosa explicação narrativa histórica me lembrou tantos momentos que eu vivi no Partido Comunista, na refundação comunista italiana, me lembraram muitos congressos, muitos erros. Eu podia até pôr caras de pessoas do meu partido nos nomes que o camarada Pinheiro contava do Brasil de épocas diferentes, não é? Então isso foi muito emocionante, triste e irritante às vezes, não é, de saber toda a destruição que foi feita por uma certa burocracia de direita, mais à direita nos partidos comunistas. E uma última coisa eu queria salientar sempre, eu saliento muito isso, salientei no 1º de maio, eu acho que um grande erro, uma grande responsabilidade foi a esquerda no Brasil não ter criado uma mitologia da esquerda no Brasil, não ter feito mais coisas simbólicas, até inclusive nomes de ruas para os mártires, assim se chamam os mártires que lutaram contra a ditadura, nomes de praças, targas, não é, monumentos, estátuas, porque ainda hoje na própria Rússia reacionária e na própria Itália reacionária, o Dia da Memória da vitória contra o nazifascismo é um momento no qual até o Putin é obrigado a relembrar as vitórias da Armada Vermelha. Na Itália, o 25 de abril a burguesia obrigada a ter que falar dos partidianos e comunistas. Eu acho que o Brasil fez um grande erro e ainda temos que construir uma mitologia. Em vez de festejar Natal, Papai Noel, essas bobagens reacionárias fascistas, temos que parar de festejar Papai Noel e essas coisas todas, essas tolices, e temos que construir uma mitologia, uma narrativa, uma história, até umas lendas simbólicas para que os jovens de amanhã se lembrem dos gloriosos mártires e militantes e camaradas que lutaram pela nossa história comunista. Isso eu acho que a gente tem que construir. Agradecemos o companheiro, ao camarada, e passamos a palavra imediatamente ao camarada Luciano Pimentel. Boa noite, camaradas. Eu só queria parabenizar o Ivan, sobretudo, por ele aguentar o centralismo democrático no PCB. A minha pergunta, o Aquile fez, né? Como é que a esquerda não tem sido a esquerda que nós gostaríamos e não esquecida como ela tem sido hoje, né? Tem sido a protagonista na política nacional. Mas parabenizar o Ivan por tudo isso. Eu escutei do início ao fim e fiquei muito perplexo com a capacidade que ele teve de se sustentar a partir do centralismo democrático. Né? Isso não é fácil para um militante. Às vezes, a base está indo para um caminho, as convicções estão para aquele caminho, mas uma direção burocrática aponta para o outro. Parabéns ao camarada Ivan, e a minha pergunta é a mesma do Aquile. Agradecemos ao camarada Luciano Pimentel e passamos a palavra à camarada Joana, lá do sul do Rio Grande do Sul, professora, sindicalista. Boa noite a todos. Na verdade, estamos bem no oeste do Rio Grande do Sul, né? A exposição do camarada Ivan foi excelente, ele contou a história do Partido Comunista,
brasileiro, todas as suas crises, né, as lutas e a tentativa de refundação. A pergunta é a seguinte, vou ser bem breve. O PCB é hoje um partido em construção. Ele tem a pretensão de ser um partido revolucionário? E que forma ele vai chegar lá? E a outra seria, qual é o futuro da esquerda reformista brasileira? Obrigada. Agradecemos a companheira e passamos a palavra ao querido amigo Marcos Vinícius, né? Companheiro de tantas iniciativas nos últimos anos em Porto Alegre. Marcos Vinícius, é contigo. Bem, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Certo. Então, meus cumprimentos, um abraço ao companheiro Ivan pelo belo depoimento, pela franqueza e, como um outro companheiro aí referiu, a coragem da autocrítica, que é fundamental para todos nós. Eu sei que ele não terá tempo de responder a todas as perguntas, porque já foram questões mais densas, já foram formuladas. Apenas uma coisa aqui que me ocorre, talvez para um futuro debate, é uma referência que ele faz à questão das greves. Por exemplo, no tempo em que ele militava no sindicalismo, não havia esses meios eletrônicos de controle bancário. E uma greve, naquele momento, significava efetivamente a paralisia dos bancos e um grave problema para eles. E então fica aqui, em função disso, dessa consideração, a pergunta que talvez ele possa desenvolver, não sei se hoje, outra oportunidade, é justamente a questão da tecnologia, o emprego da tecnologia crescente nos meios de produção, que tem produzido uma baixa na classe operária, na classe dos trabalhadores, né, na mobilização. Essa questão da tecnologia e dos meios de produção. É isso, um abraço a todos, meus cumprimentos. Agradecemos ao companheiro Marcos Vinícius e passamos imediatamente a palavra à camarada Nara Machado, uma companheira minha de meio século. Nara, a palavra está contigo. Posso falar? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu queria inicialmente parabenizar o companheiro Ivan Pinheiro pela bela trajetória. É impossível não se emocionar com todos os passos dessa trajetória e também pela exposição que ele nos fez aqui. Eu teria uma questão, eu não sei se haverá tempo de responder, né? O Marcos Vinícius já falou, são várias questões, não sei se em um determinado momento talvez o companheiro possa voltar para talvez abordar mais a fundo as questões aqui colocadas. A minha questão é a seguinte, o companheiro falou na questão da degeneração da União Soviética. Eu pergunto, como vê o papel de Stalin e do stalinismo nessa degeneração? O companheiro falou também, aliás, como vê, né, qual o balanço que faz sobre Stalin, seu papel do stalinismo hoje? Porque quando o companheiro fala do Congresso de 2005, do PCB se afirmar, nesse momento, como um partido leninista, e palavras do companheiro, o fim do resquício etapista, aí já está embutida uma visão crítica da política stalinista. Então, não sei se dará tempo de responder, de abordar essa questão, mas obrigada, companheiro, foi um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Agradecemos a companheira Nara e passamos imediatamente ao companheiro Rafael. Camaradas, queria agradecer muito aí a fala do camarada Ivan Pinheiro. É bom saber que a gente aqui no Rio de Janeiro já teve uma militância, que hoje em dia a situação aqui é tenebrosa, né? É um recesso da esquerda triste, né? É muito bom saber que já teve momentos de militância mais aguerrida aqui, né? De diversas etapas, na etapa do folquismo, na etapa depois mais reformista, né? E a única questão que eu tenho é a seguinte, que aqui exatamente
camarada atribui esse retrocesso, digamos assim, né, na política, de uma política foquista que, por mais que não fosse, o próprio camarada criticou como pequeno burguesa, era uma política muito mais aguerrida do que o reformismo que assumiu. Se seria uma coisa deliberada ou se era mera erro de análise, né? Erro de uma análise não muito ligada no que estava realmente acontecendo, como o camarada falou, que as greves teriam ajudado a democratização e não atrapalhado, né? Que houve muito receio de forçar demais essa democratização e tornar a situação mais de reduzir a democratização, né? Fazer a questão voltar atrás. Era isso que eu queria saber. Muito obrigado pela apresentação longuíssima, vale muito a pena escutar. Agradecemos ao companheiro e passamos a palavra à companheira Rô. Oi? É você. Rô Silva. Só agradecer este relato histórico do companheiro e dizer que trouxe muitas aprendizagens para a gente. Agradecer. Obrigada. Passamos imediatamente ao companheiro Pedro, nosso companheiro querido, né, daqui de militância e do grupo. Companheiro Pedro. Bem, boa noite. Eu queria agradecer o companheiro, foi muito importante as colocações dele, e ficou marcado aqui para mim pensar, né, a gente tem discutido muito sobre o afastamento da esquerda, da base, do trabalhador, das lutas, né? A esquerda parece que está em outro planeta. E ouvindo os relatos do companheiro sobre o trabalho de base feito pelo PCB durante a história do PCB, né, eu fico me perguntando por que não retomar esse trabalho de base, né, junto aos trabalhadores, para construir, de fato, um processo revolucionário. Porque sem fazer esse trabalho não tem como, nós vamos estar discutindo eleições e eleições. Então, assim, até interessante, porque quando o PCB tinha tudo isso, né, fez uma política de colaboração de classe em determinados momentos aí, e ao longo do tempo isso se diluiu, né? Isso diluiu esse trabalho na base mesmo, né? E a gente tem visto isso refletido nas manifestações dos últimos tempos, que são manifestações realmente de militância sem a participação do povão mesmo, do trabalhador mesmo, né? Então eu acho, e esse espaço foi ocupado por outros setores ideológicos, como as igrejas evangélicas e tudo mais. Como esse trabalho pode ser retomado? Era isso. Obrigado, companheiro. Agradecemos ao companheiro Pedro, e antes de passar para o companheiro Tarciel, eu gostaria de ler aqui a comunicação da camarada Isabel Gritti, né, uma companheira de longo tempo do norte do Rio Grande do Sul, que escreve pela internet: oi, companheiros, estou no celular, então não sei onde tocar. Ouço, mas não consigo acessar para ver e falar. Mas parabéns ao Ivan Pinheiro. Agradecemos ao depoimento da companheira Isabel Gritti, e agora o companheiro Tarciel, que está sem som. Eu acho que tem a impossibilidade. Então, tem o Wagner também. Onde é que está o Wagner? O Wagner está aí. Tá, o Wagner. Desculpe, Wagner. Desculpe. O Wagner, o companheiro Wagner, né? É um companheiro extremamente criativo e combativo, né? Um companheiro lá da fronteira sul do Rio Grande do Sul, né? Sindicalista, né? Historiador, né? E um dos fundadores do grupo Fronteira Sul. Como nós dissemos, é o local onde nós vamos fugir e vamos ocupar e conquistar, eventualmente, o Rio Grande do Sul.
Então, companheiro Wagner, está com a palavra, companheiro Wagner. Obrigado, mestre. Só para registrar que a nossa fronteira é vermelha. Eu não vou fazer perguntas ao camarada Ivan, porque o que eu tinha a perguntar, eu estou contemplado nas questões. Só queria registrar, eu acho que literalmente uma fala que, se eu fui ágil em anotar, eu achei espetacular a frase do Ivan Pinheiro, em que ele diz: a democracia burguesa é um jogo em que podemos ganhar uma partida, um turno, mas nunca o campeonato, né? É isso, né? É espetacular isso, porque a nossa partida não é o nosso campeonato não é para ganhar a partida, né? Como a insana e genocida esquerda burguesa brasileira na sua colaboração de classe quer fazer, né? Nosso campeonato é a revolução. Agradecer ao companheiro. Agradecemos. Agora me faltaria a mim, não sei se eu me esqueci de alguém aqui, levante o braço se alguém me esquecer. Olha, eu gostaria de dizer, né, até o Nubem diz que, né, conseguiu o Ivan fazer esse depoimento, né? O companheiro, eu tive longas discussões, conversas com o companheiro, né? E todos sabem que eu sou de uma tradição marxista revolucionária trotskista, né? Desde pequenininho, né? E eu posso dizer que eu estou mais próximo política e ideologicamente do companheiro Ivan Pinheiro do que uma boa parte, né, desse pessoal que anda por aí, né, se reivindicando a Leon Trotsky, né? Então, há uma identidade, não há concordância total, mas eu considero que é uma grossíssima identidade política ideológica. Gostaria também de lembrar, né, que nós temos em comum a fundação do PCB, né, porque a tradição que eu me encontro, né, que eu reivindico, nós festejamos o PCB até 1927. Nós participamos ativamente da fundação do Partido Comunista Brasileiro, na época do Brasil. Três dos fundadores, né, seguiram outro rumo, né, optando pela política revolucionária em 1927. E também lembrar a todos os companheiros que essa tradição que eu pertenço, que pertence o Érico, é uma tradição, entende, que sempre promoveu a luta incondicional, a defesa incondicional da União Soviética, né? Entende? Como propunha e exigia Leon Trotsky, né? Uma defesa incondicional da União Soviética, não do stalinismo, né? Mas da estrutura econômica e social da União Soviética. Como até hoje, nós defendemos até contra o imperialismo a própria Coreia do Norte, com aquele gordinho lá que aquilo ninguém consegue defender, né? E nesse sentido, eu acho que, entende, 2022, né, se abre uma possibilidade de realizarmos, né, uma celebração, né, conjunta da fundação, dos 100 anos da fundação do PCB, né, reunindo todos os comunistas revolucionários, que é uma categoria que o camarada Ivan, né, utiliza sistematicamente. Sem isso, também diria que talvez muitas dessas perguntas foram feitas, são de tamanha complexidade, né, que talvez nós possamos deixar para convidar o camarada Ivan em outra oportunidade, depois de se recupere dessa maratona, né, que nos aborde algumas dessas questões com mais vagar. Agradecendo vivamente meu nome, em nome do companheiro Érico, em nome de todos os companheiros aqui, né, do Grupo Zoom, eu passaria a palavra ao companheiro Ivan para concluir a sua apresentação verdadeiramente fabulosa. Vamos lá, Mário. Realmente, essas perguntas
cada uma delas dá para um debate, né? E muitas convergem. Eu reparei que tem várias perguntas preocupadas com a atual situação da chamada esquerda brasileira, o seu futuro, né? Sobre o PCB também. Mas vamos lá, eu vou aqui. Eu estou com problema de áudio, eu agora escutei bem o Mário Maestre, mas teve algumas intervenções que eu não consegui ouvir direito. Eu lamento mesmo. Agora, vamos lá. Sobre o Humberto, né? Humberto, eu tive com ele num encontro mundial de partidos comunistas no Líbano, né? Representando o PCB, e é um camarada que valoriza a solidariedade internacional, o internacionalismo proletário como poucos. Eu não consigo admitir alguém que se declare comunista que não seja internacionalista. Isso é parte da nossa luta, né? Porque nós, lutando contra o imperialismo, contra o capitalismo, dando solidariedade em outros países, nós estamos fragilizando o sistema capitalista como um todo, e a solidariedade internacional é uma via de mão dupla. Quantas vezes nós também precisamos de solidariedade internacional, né? Eu me lembro aí, já que vocês são gaúchos, né? Como é que foi a relação entre o Partido Comunista Uruguaio e o Partido Comunista Brasileiro, sobretudo, né? Quantas vidas salvaram a solidariedade internacional? Porque as ditaduras tiveram momentos que foram simultâneos, mas teve momentos também diferentes, né? Então, ele está perguntando sobre a reinserção do PCB no movimento comunista internacional e na solidariedade internacional, né? Pergunta muito importante, porque até os anos quase que 2005, né, o PCB não tinha pernas, né, nem para ir aos eventos internacionais. Nós começamos a ir modestamente, eu acho que em 2000 ou 2001, todo ano, em outubro, tem um encontro mundial dos partidos comunistas. Aqui na América Latina também, nós participamos do movimento continental bolivariano, participamos mais como observador, né, do Fórum de São Paulo também, e a relação com os partidos comunistas. E, a partir dos anos 2005 também, houve essa reinserção do partido no movimento comunista internacional, que foi bem sucedida. Durante muito tempo, no mundo todo, os comunistas não sabiam que o PCB existia, né? Porque nós estávamos envolvidos em construir o partido ainda no Brasil. E só depois que começamos a alçar voos internacionais, né? O companheiro faz uma pergunta sobre a esquerda, né? Que vai permear muitas outras perguntas. Hoje em dia, no ponto que nós chegamos aqui nessa chamada esquerda, que eu costumo sempre botar aspas, né? E acho que está na hora da gente começar a alternar algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, a palavra socialista. O que é ser socialista, né? Isso, o camarada italiano, né, deu a informação aqui do partido mexicano, o partido italiano, que se considera o sucessor do PCI, que chama-se, se eu não me engano, Partido Democrático della Sinistra, se considera de esquerda. Isso não tem nada de esquerda. O partido que sucedeu, que rachou com o PCB e que foi criado pelo Roberto Freire e os liquidacionistas em 1992, tem até agora, está tentando mudar de nome, tomara que consiga, a cara de pau de se chamar Partido Popular Socialista, né? A Espanha é dirigida por um partido que chama Partido Socialista Operário Espanhol. E é um partido burguês. Né?
Então, essas nomenclaturas a gente precisa repensar, né? Eu tenho até falado que a gente precisa usar mais a expressão anticapitalista, porque se a esquerda não for anticapitalista, eu acho que a gente pode fazer unidade de ação com uma série de questões, mas não uma frente, né, de luta contra o capitalismo, né? Então, eu acho importante, né? O Achille Lolo, que é um velho amigo nosso, né, e meu em particular, ele morou aqui muito tempo no Brasil, tem um filho brasileiro, tem uma companheira brasileira, e nos deixa muita saudade, né? Apesar do mundo estar tão ligado, mas dá saudade física, né? Ele lembrou bem aqui o seguinte, né? Ele está se lembrando de uma coisa que eu preciso copiar. Um dia eu tive pensando que eu queria mostrar para o meu neto, de 18 anos, que é um revolucionário comunista, que me orgulha muito, né, a propaganda eleitoral de 2010. E eu não tenho esses vídeos. E nem na página do partido tem. Por alguma razão, nós não temos esse vídeo. Eu me lembro aquele que a gente teve direito naquela época, quase um latifúndio midiático, né? Tivemos 19 ou 20 programas de 1 minuto. E você os dirigiu todos com muita competência, né? E não só tecnicamente, mas também ajudando na condução política do programa. E você tem razão, foi um programa totalmente diferente do que a gente vê aí. Não é porque fui eu. Ali, o programa era do partido, não era meu, né? E o que eu falo, a maioria das coisas que eu falo, a grande, enorme maioria, não são da minha inteligência política, são de uma inteligência coletiva que o partido constrói. E aquela eleição, nós resolvemos fazer uma eleição para fazer um contraponto ao capitalismo, né? E eu me lembro, que o primeiro programa, nós dizíamos mais ou menos o seguinte: nós não estamos aqui começando um programa eleitoral. Nós não acreditamos que, através de eleições, possa resolver o problema do capitalismo. Nós estamos começando um programa político para fazer uma denúncia, isso, fazer um contraponto. Eu acho que era mais ou menos isso que dizia, né? E que, nesse sentido, tinha um refrão que causava até algumas restrições. Era uma coisa que o capitalismo não tem solução, só com revolução. Falava em revolução, inclusive, né? Bom, a esquerda que tem futuro. Que esquerda que tem futuro? A esquerda que tem futuro, a meu ver, e eu vou responder aqui para várias outras perguntas, é a esquerda que compreender, não é, que a luta não é apenas por um governo menos ruim, não é apenas contra o governo burguês de turno, né? A luta é pelo socialismo, né? É contra o capitalismo, né? E nós nunca tivemos, eu estou falando aqui de 60 anos de militância, eu não me lembro, nesses 60 anos, de um momento tão favorável para os comunistas e revolucionários denunciarem o capitalismo com essa pandemia, porque mostra perfeitamente a desigualdade, os governos burgueses, o capitalismo, mostra isso tudo. Hoje eu estive lendo aqui um jornal burguês, que eu leio sempre, tenho uma ideia. Nos Estados Unidos, hoje quem morre são negros, né, e proletários. Aqui no Brasil, os pequenos, os primeiros contaminados pelo Covid, né, e as primeiras mortes, inclusive, foram na Barra da Tijuca. E hoje é residual lá, né, porque trouxeram os voos internacionais para aqui. Hoje tem uma estatística no jornal sobre bairros de Rio e São Paulo, né, o grau de letalidade de quem é contaminado. É uma coisa estúpida. 10 vezes mais a letalidade dos bairros proletários. Dá um exemplo aqui, Rio de Janeiro, jornal, dados oficiais, são dados dos cartórios de registro.
E subestimado, tudo subestimado. E aqui, quando se diz que morreram 6 mil, morreram 60 mil, né? Porque não tem teste, né? Não tem, a gente tem morrendo de casa, né? E estão subnotificando como gripe, como pneumonia e tal. Então, aqui hoje tem um dado que é o seguinte, por bairro. No Leblon, o índice de letalidade em cada 100 que estão contaminados é de 2,8. No Complexo da Maré, cada 100 morrem 30,4. Então, nunca foi tão fácil a gente fazer a defesa do socialismo e denunciar, né? Que é o socialismo barbário. Né? E veja o que vem aí. Né? Não sei se os camaradas deviam fazer uma reflexão, marcar um domingo desse, para pensar o seguinte: e após pandemia? Vai ser pior, camaradas. Vai ser pior. Tem muita gente, hoje já vê o Fernando Henrique dizendo, não, nós vamos aprender que agora temos que ser solidários, o Estado não pode ser destruído, tem que diminuir a desigualdade. Discurso. Né? O capital vai ser mais cruel ainda depois dessa pandemia. Né? Outra coisa, a gente tem que parar de falar de neoliberalismo. Né? O que chamam de neoliberalismo, palavra inventada por eles, é o capitalismo turbinado depois do fim da União Soviética, quando acabou a bipolaridade. Mas é o capitalismo. E quando a gente diz, não, porque nós temos que lutar contra o neoliberalismo, o que a gente passa? A gente passa a impressão de que a gente tem que lutar contra um capitalismo ruim, selvagem, porque pode ter um capitalismo melhor, mais inclusivo. O capitalismo é sempre selvagem. Né? Então, esse é o problema. E essa esquerda, ela só fica pensando em eleições. Eu tenho um amigo meu, camarada Gaiola, que tem uma frase que é genial. Ele diz que a esquerda brasileira, nos anos ímpares, fica se preparando para as eleições que são nos anos pares. E depois vai assim. Né? Em vez de estar lutando agora para derrotar os projetos de reformas que a burguesia está impondo no Brasil, se aproveitando dessa correlação de forças, agora é da pandemia, mas da correlação de forças, a esquerda brasileira está assistindo na televisão que no palco, a luta política hoje no Brasil não é entre esquerda e direita, é entre a direita e a ultradireita. E a maioria da esquerda brasileira esperando 2022 para ver se vem um governo progressista menos ruim que possa administrar o capitalismo. Isso a gente já viu. Né? PT, claro, que se for comparar, teve alguns avanços, né? Mas não fez nenhuma reforma estrutural. Nenhuma reforma estrutural. Foi um governo de conciliação de classe. E morreu por causa disso. Caiu porque chegou um momento que a crise chegou aqui e a burguesia não queria mais conciliação. Então, é incrível isso. Né? Eles ficam fazendo conta o que é melhor, se é ficar o Bolsonaro ou o Moro. Eles são farinha do mesmo saco. Nós não podemos ficar assim, fora Bolsonaro, porque aí é viva Mourão. Né? Nós temos que dizer fora Bolsonaro e Mourão, fora o capitalismo. Se eu dizer duas coisas aqui, que tem alguns companheiros aí que estão falando do exterior, que talvez não saibam. Recente. Teve o 1º de maio agora, né? Pois bem, as centrais sindicais, incluindo uma hegemonizada pelo PT, que é a CUT, e outra hegemonizada pelo PCdoB, que é a CGT, CTC, CGC. E setores, inclusive, do PSOL, alguns setores do PSOL, promoveram um 1º de maio digital e que deram voz, né, para o Fernando Henrique Cardoso, para o Rodrigo Maia. Né? Foi um 1º de maio vergonhoso, de conciliação de classes. Qual é o problema que está acontecendo agora, né? De divergência no seio da esquerda? É que fica parecendo que nós estamos na iminência de ter um golpe de direita ou de ter o fascismo.
O fato do Bolsonaro ser fascista, aliás, o Mourão também é fascista, não significa que ele consiga implantar o fascismo no Brasil. Então, em nome dessa democracia burguesa, da defesa do Estado de democracia de direito, a maioria das forças de esquerda está privilegiando uma frente democrática, com o DEM, com o PSDB, ao invés de privilegiar uma frente de esquerda, como está fazendo o PCB, né, que participa de algum ato em defesa de alguma liberdade democrática e tal, mas não como frente, né, como um gesto político pontual. Então, teve esse 1º de maio. E lamento dizer que, na madrugada de ontem para hoje, não, de anteontem para ontem, não sei, teve uma votação digital no Senado, né? Tinha uma proposta costurada pelo Guedes, ministro da Fazenda, e pelo Rodrigo Maia, que é o primeiro-ministro hoje, de fato, que enquanto o Bolsonaro atrapalha, ele vai impondo a pauta da burguesia, aprovaram, né, uma ajuda aos estados, né, com restrições fiscais do seguinte tipo: proibido até o fim de 2001 ao reajuste de servidor público e concurso público. E o PT votou em peso a favor. Foi aprovado por 69 votos a 0, a 1. Parece que o Randolph, né, que não é de nenhum partido de esquerda, mas pelo menos teve a dignidade de votar contra. Então, com essa esquerda, a gente não vai a lugar nenhum. E com a pandemia, com a pós-pandemia, com mais aprofundamento da crise do capitalismo e, portanto, de mais e mais reformas antitrabalhistas, desemprego em massa, categorias acabando, profissões acabando, como tipo bancários, alguém falou aqui, né? Um ponto final, né? Vai administrar que capitalismo? Vai humanizar o capitalismo no Brasil em 2022? Então, não tem como. A gente precisa botar, e alguém aqui também falou uma coisa certíssima, falando sobre o PCB, que nós temos que nos inserir na classe trabalhadora, nós temos que colocar a questão da luta contra o capitalismo na ordem do dia, não que a revolução esteja vista, mas como agitação, como propaganda, como educação do povo, né, como fortalecimento de um sentimento antiburguês, anticapitalista, né? E é isso. O Antônio, aqui mais rapidamente, o motivo do Prestes sair, né? Eu sofri muito com isso, né? Mas o que eu pude saber e o que eu sei, né? Eu sou muito amigo da Anitta Leocádia Prestes, filha dele, da Olga Benário, né? Ele, no exterior, ele estava sendo, na prática, destituído da Secretaria-Geral, teria se formado um grupo, né? E a Carta aos Comunistas, que ele divulga em 1981, eu concordo com várias críticas dele, inclusive com a subordinação da linha política do partido à burguesia, ilusão de classe, de aliança com a burguesia e tal, mas eu digo o seguinte, eu acho que foi uma pena, né? Porque se o Prestes ficasse, a luta contra os reformistas seria muito mais fortalecida. Eu não sei nem se teria o rastro de 92, que nós poderíamos ter ganho antes, né? O Emerson, se o PCB tem futuro no Brasil, acho que tem no mundo todo, não é? Porque, como eu disse agora, eu acredito que agora chegou a hora, né, da denúncia do capitalismo, por conta dessa pandemia, né, e de uma frente revolucionária, anticapitalista e anti-imperialista, né? E o PCB pode ter um papel fundamental nessa frente. O PCB, nessa reconstrução que fez, né, com autocrítica, que foi elogiada aqui, né, e é fundamental, porque um partido que não se autocritica, né, é uma vergonha, é um partido que não merece credibilidade. E o PCB reconquistou um
pouco do prestígio que tinha, hoje é respeitado no conjunto da esquerda, e ele é uma força que está crescendo, mas ainda não tem um peso político importante, não tem inserção ainda na classe operária, que é um desafio que nós temos agora para o próximo período, né? Pode contribuir bastante para uma frente anticapitalista e anti-imperialista, porque sem uma frente revolucionária, a gente não vai a lugar nenhum. Você vê, na América Latina, no ano passado, vários países tiveram um momento de insurreição popular que podiam se transformar numa possível revolução. Estou dizendo que se transformariam assim, mas poderiam desenvolver para isso, né? Tivemos lutas em Honduras, no Equador, né? No Chile, no Haiti, né? No Chile, a mais longeva e ainda duradoura, né? Teve o problema na Bolívia, né? Que o Evo Morales pediu à OEA para fazer auditoria na eleição que tinha ganho. Enfim. Mas todas essas movimentações morreram, né? Cresceram, subiram e morreram por falta de uma frente revolucionária, de uma vanguarda revolucionária. E eu não estou dizendo que será o partido. Acabou esse tempo do partido único, né? Acabou esse tempo do partido único, né? O Eri, né? O Eri, eu tenho uma coisa muito importante para falar contigo, Eri. É o seguinte: o Nubem tem toda a razão. É a primeira vez que essa iniciativa do Mário Maestre me deu uma responsabilidade muito grande de falar aqui, porque nunca tinha acontecido isso. E o pessoal do partido quer fazer isso, mas eles me acham muito jovens, né? Então, aí entrevistam quem está mais velho do que eu, né? Mas claro que vamos também conversar sobre essas questões. No dia 15 mesmo, eu vou falar sobre a reconstrução revolucionária, um curso de formação do PCB, uma live, para usar uma expressão da moda aqui, né? Então, Eri, né? Eu preciso desse vídeo, né? Mesmo que na edição o Mário Maestre e vocês, o direito que teriam de diminuir, editar o vídeo, eu preciso desse vídeo, porque um dos sonhos meus é fazer, não um livro de autobiografia falando de mim, né? Um livro de memórias, né? Para que os jovens revolucionários saibam as coisas que se passaram, né? Nessas lutas dessas gerações, que muitos deles estão aqui, muitos desses que têm lutado, né? O Gregório, né, falou sobre a falta de mitologia da esquerda, é verdade, né? Nem isso o governo Lula conseguiu fazer, né? Que é lembrar as histórias importantes que o povo teve, né? O Nubem, o Gregório da Bélgica, que falou da refundação, o Emerson, né? O Antônio Kátia, que motivou o Prestes a sair, o Aquile Lolo, eu já falei, não é? O Luciano fez uma saudação, reforçou a questão do centralismo democrático. A Joana fez uma pergunta: o PCB está em construção? Está em reconstrução, e ele está, eu acho até que ele ainda está em reconstrução revolucionária. Ele quer ser revolucionário. Isso já é um bom caminho, pretende ser, e tem condições de ser. Está formando militância para isso, enfim, mas ainda não é um partido revolucionário, porque não tem uma força ainda no proletariado, né? Tem pretensão. Marco Vinícius fala da greve dos bancários, já falamos daquela tecnologia. A Nara Machado faz a pergunta que exige 2, 3 programas como esse, né? Ela entra na questão do stalinismo, né? Eu, apesar de não ser um teórico, né? Mas eu não posso deixar de fugir de uma discussão dessa, né? Não estou fugindo agora
mas nesse momento vai ser mais complicado ainda, estamos com 3 horas de programa, né? Mas ela deu um indicativo de que o PCB lembra o stalinismo, o indicativo que ela deu está errado. Ela deu, pelo que eu entendi, a minha péssima audição aqui, ela disse, não, você falou que o partido é leninista, que rompeu com o Itapema, isso lembra stalinismo. Não lembra absolutamente nada do stalinismo, né? O stalinismo foi um fenômeno de uma época, né? Que tem que ser avaliada, que tem que ser discutida, não é? O PCB não é um partido stalinista, se a palavra é usada no sentido de ter um culto à personalidade de alguém, que não tem democracia, que quer partido único, nada disso. O PCB é um partido profundamente democrático. E o centralismo democrático é a forma mais democrática de direção de um partido. Nós fazemos congressos demais, debates nas bases, a discussão vai até a exaustão. No próprio Comitê Central, felizmente, nós temos várias divergências, né? Imagina se não tivéssemos, né? E resolvemos tudo em construção de consenso, e a maioria prevalece sobre a minoria. Não tem... Não existe mais esse... O PCB já foi um partido único quase no Brasil. Isso não existe mais, né? Nós já rompemos com isso há muito tempo. Aliás, não fomos nem nós que rompemos, né? A vida rompeu com isso. Hoje a esquerda é muito plural. E o que nós temos que valorizar nessa esquerda, como disse o Mário Maestre, o nosso Mário Maestro, né? Deu uma grande lembrança agora, uma grande proposta de fazer dos 100 anos do PCB um encontro, né? Olha, esse encontro, Mário Maestro, ele pode ser um encontro que ajude a criar um clima de unidade e nação entre os revolucionários, né? Que não pode ser um encontro para o PCB chamar forças com as quais tem identidade para bater palma para o PCB, para ouvir discurso. Não. Temos que pensar num evento, aí eu estou fazendo uma proposta que eu não sei se indevida, né? Porque eu sou um quadro orgânico, mas isso é claro que vai ser pensado, né? Que promova debates que não sejam só da história, mas do futuro, né? Juntar a esquerda revolucionária, não em partido único, né? Isso não vai acontecer, mas numa frente de unidade de ação, né? Com consenso, tal. O Rafael Alto estava péssimo, o Rô Silva fez uma bela saudação, o Pedro vem falar, importante, que isso o PCB também hoje carece dessa inserção na classe trabalhadora, está fazendo esforço nesse sentido. Eu tenho muita esperança, né, na unidade classista, que é a nossa corrente sindical, que está crescendo, está se fortalecendo e, principalmente, está se preparando. Estamos preparando quadros, né? É muito importante, né? O Wagner concorda com a crítica à ilusão da democracia burguesa, e o Mário Maestre é o nosso maestro aqui, né? É um camarada que eu tenho uma empatia muito grande, né? Eu já tive o prazer de ir na casa dele, conhecer ele, a Florence, né? Todas as publicações dele. Eu estou com o livro dele, o último, sobre a Guerra do Paraguai, espero ler, tenho muita afinidade com ele. E o Mário é um daqueles trotskistas, de correntes trotskistas, né? Com as quais nós, comunistas, temos muita identidade, né? Sobretudo na questão da União Soviética, de valorizar o legado, que, com todos os problemas que teve, o saldo foi extremamente positivo, né? Aquela construção do socialismo, né? E, sobretudo, também a afinidade que nós temos
na política internacional. Porque desculpe aqui, eu não vou nominar, mas há trotskistas e correntes trotskistas, né, que enxergam a política internacional, né, sob uma ótica que, objetivamente, não estou dizendo que subjetivamente, mas objetivamente, acaba, em geral, estando do lado do imperialismo, objetivamente. Estou dizendo que eles sejam infiltrados, nem traidores. Né? A questão de Cuba, né? Eu já vi declarações de que são capazes de fazer unidade com os democratas que estão lá em Miami para destruir o stalinismo, né? A ditadura cubana. Não existe lugar que tenha mais democracia do que em Cuba, meus amigos. Democracia de baixo para cima, democracia popular. A questão da Venezuela. A quem interessa hoje destruir o governo da Venezuela, né? Parece aliados do Guaidó e do imperialismo americano. Então, eu valorizo muito isso em você, maestra. E estou um pouco cansado, apesar da juventude, e queria dizer que eu me emocionei muito também, né? Podendo falar aqui. Preciso desse vídeo que pode me ajudar a fazer um roteiro com calma de um possível livro de memórias, né? E queria mandar um abraço fraterno, camarada e revolucionário para vocês todos. Obrigado. Muito obrigado, camarada Ivan. Primeiramente, te respondendo, esse vídeo ele vai ser publicado na íntegra porque ele merece, não só pela primeira parte da sua observação, da sua exposição, que resgatou 60 anos de uma riquíssima história militante, que faz parte desses 100 anos que nós vamos completar de comunismo no Brasil. Então, essa história não poderia ser deslocada. Você falando nós. Que bom você falando nós. Claro, e você vai escutar melhores coisas agora. Porque tanto a primeira parte da exposição, que resgatou os 60 anos de um modo crítico, porque é só desse modo autocrítico que a gente supera e faz avançar, e que a gente tem que reivindicar, pegando a proposta do maestro, a gente tem que reivindicar usando a sua colocação de reconstrução revolucionária do PCB, a gente tem que reivindicar hoje a reconstrução revolucionária do conjunto da esquerda brasileira, uma reconstrução revolucionária e comunista, que começou em 1922. E porque também essa última parte foi riquíssima, justamente porque critica os que se dizendo comunistas ou no PCB, ou os que se dizem trotskistas, renunciaram ao internacionalismo. E lamearam o nome do comunismo apoiando, por exemplo, o cerco contra a Venezuela. Renunciam à defesa a Cuba, renunciam à defesa dos países oprimidos como a Líbia, a Síria, quando esses são atacados pelo imperialismo. Então, o comunismo não é quem se diz comunista, é quem, diante de uma situação concreta, como dizia o camarada Lenin, se demonstra comunista, tem uma atuação comunista. Então, assim, nós queremos agradecer profundamente a aula da exposição e da experiência que foi feita agora. As últimas palavras do companheiro, que se dedicaram mais à conjuntura atual, são profundamente identificadas com o que a gente vem discutindo, o Mário Maestre, nós, no nosso grupo, aqui há 32 reuniões. Assim, o companheiro, nós não podemos não fazer parte de um mesmo partido orgânico, mas nós temos o mesmo partido de pensamento, porque a concepção programática do companheiro, por exemplo, do Fora Bolsonaro e Fora Mourão, e reconstruir a luta revolucionária pela base, é a nossa concepção, que a gente vem dizendo aqui há muito tempo, e que a gente deve, já que há uma concordância, colocar em prática a construção desse ato pelos 100 anos do comunismo no Brasil. E o companheiro está convidado a continuar conosco, dominicalmente. Comunismo revolucionário.
é pela reconstrução revolucionária e comunista da esquerda brasileira. Eu acho que isso que está colocado como tarefa imediata para nós, e é só isso que a gente tem a dizer. Assim que o vídeo for fechado, a gente faz uma forma de enviar para o companheiro e publicar no YouTube a íntegra dessa conversa, que foi belíssima, foi brilhante, não por uma qualquer erudição desprovida da luta de classe, mas porque foi brilhante justamente porque nos impele adiante com essa experiência que o companheiro acaba de registrar. Muito obrigado. Érico, eu não deixaria de fazer uma provocação ao companheiro Ivan Pinheiro. Você faz boas provocações. Primeiro, eu diria que aqueles desvios não são só objetivos, são subjetivos dos trotskistas, de muitos trotskistas. Mas eu estou dizendo que eu reconheço que, como nós temos trotskistas como a Luciana Genro, o Partido Comunista teve comunistas como Roberto Freire. Exatamente. E uma por outras, né, nós temos que ficar com o que é verdadeiro, é certo e é correto e avança. Aí eu não vou comentar, mas eu entendo, eu sei. Bom, eu gostaria de abrir o microfone de todo mundo para todo mundo se despedir. Estamos em 24 companheiros aqui hoje. Depois de 34. Depois de 34. Deixa eu ver aqui. Pronto. Boa noite, camaradas. Boa noite, camaradas. Obrigado aí. Até domingo que vem. Camarada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa luta para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.